Que maravilha, esse domingo na casa do Senhor, adorando ao Senhor, louvando o nome daquele que é digno de toda honra e de toda glória, aquele que está manifestando a presença dele aqui neste lugar. Para quem não sabe o que é esse culto, tributo do Ministério de Jovens, vai ser um culto em homenagem às canções antigas, ao tempo antigo, de antigas canções. Serão cantadas canções que marcaram aí as décadas passadas, mas com uma roupagem nova. Então vocês, irmãos que estão acostumados com aquele hino antigo, com aquela outra roupagem, já venham preparados que vocês vão ouvir o hino antigo, mas com uma nova roupagem. Amém? Abra a palavra de Deus. Ali na segunda carta de Paulo a Timóteo, e é uma das minhas cartas favoritas. Eu acho que porque ela continha ali as últimas palavras de Paulo, e por conta das circunstâncias que essa carta foi escrita e a forma amorosa que Paulo escreve essa mensagem de encorajamento para o seu filho na fé chamado Timóteo. E em cada versículo dessa passagem, dessa carta, a gente pode absorver ensinamentos incríveis para a nossa vida. Essa carta não foi uma mensagem somente para Timóteo, mas também para todos nós, a Igreja do Senhor Jesus. É como se Paulo juntasse suas últimas forças ali naquele momento para escrever uma palavra de ânimo, uma palavra pastoral, uma palavra de pai para filho, porque Timóteo era seu filho na fé. E essa mensagem, ela chega nos nossos corações hoje de forma cirúrgica. Ela trabalha nos nossos corações de forma profunda e retira de nós coisas que não precisam ficar aqui, traz coisas para o nosso coração. É como se essa palavra viesse fazendo transplantes dentro de nós, colocando aquilo que Deus quer que fique dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. E vai ser muito mais fácil os irmãos acompanharem pela projeção, porque eu coloquei aqui um trecho de cada um dos 4 capítulos dessa carta. Então vamos à leitura. Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Agora nós vamos para o capítulo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste. Confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Tu, pois, sofre as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Capítulo 4.
na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. E quanto a mim, Timóteo, seu pai na fé, Paulo, já estou sendo oferecido como oferta de libação, e o tempo da minha partida está aí próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aleluia. Meus irmãos, se vocês querem ouvir uma palavra de incentivo dentro de uma fé realmente consolidada, abra essa carta e se alimente, leia 4, 5, 8, 10 vezes, que você vai ver o que é ter fé, força e coragem. E o tema dessa pregação é força e coragem para pregar a palavra. Força e coragem, esse é o resumo das instruções de Paulo para seu filho na fé, Timóteo. Nas primeiras linhas da segunda carta, essa que nós lemos, essa carta tão permeada de amor, encontramos o apóstolo de Cristo lembrando-se das lágrimas não fingidas de seu filho na fé, e o encoraja a despertar o dom que estava sobre ele, aquele dom que ele recebera através da imposição das mãos de Paulo. Era como se Paulo olhasse para a vida daquele jovem ministro e dissesse: eu sei que seu coração está amedrontado, pois tu és ainda um jovem com todos os seus medos e temores. Mas lembre-se, Deus não nos deu espírito de medo, mas de força, amor, moderação. Ou seja, Timóteo, a vida que há em ti tem o gene dos céus, que ultrapassa as limitações impostas pela carne. Pode vir, pode ir. Você foi feito para conquistar, querido filho. Essas palavras parecem sair de alguém que estava no auge da vida, não é verdade? Alguém que estava vivendo ali todo o vigor da vida, desfrutando como se estivesse nele as folhas vívidas e verdes da juventude. Mas não, essa mensagem sai de um homem já envelhecido, dentro de um lugar frio, aprisionado. Um homem que desfrutava simplesmente da solidão. Mas diferentemente do que nós pensamos, né? Quando nós ouvimos uma palavra dessa, uma palavra tão poderosa como essas que nós lemos, esse homem, ele estava ali desfrutando os últimos grãos de areia da ampulheta da vida. Um homem que estava encarcerado, padecendo de frio e da solidão. Esse que pede para que sua capa seja enviada e que alguns pergaminhos lhe cheguem para lhe servir de companhia. Paulo estava ali solitário naquela prisão, úmida, fria e solitária. Então ele pede para que a sua capa lhe seja enviada e alguns livros e principalmente os pergaminhos. Paulo queria ter uma companhia. E ele pede para que envie essas palavras, esses pergaminhos, para que servisse de companhia. O que faz um homem que aparentemente estava em um barco à deriva? Porque Paulo estava ali aprisionado. Um homem que não estava ali vivendo da liberdade, mas que estava aprisionado. Mas um homem que estava num barco à deriva, convidar um jovem pastor a dividir a proa. É como se Paulo falasse assim: entre para dentro desse barco que está afundando, aparentemente estava afundando. E ele convida aquele jovem pastor a participar deste momento da vida dele. Paulo convida Timóteo para participar de seus sofrimentos e reforça isso algumas vezes, ecoando a realidade para Timóteo.
E é tão interessante que Paulo, ele não tenta esconder a realidade do ministério, a realidade do que é seguir a Cristo, do que é dar a vida a Cristo, mas ele coloca ali, de forma muito clara, ele descreve de forma muito clara o que é servir a Cristo. E eu pergunto ainda, esse seria o convite certo para alguém a quem você está enviando uma carta para incentivar o ministério? Esse seria o convite, a forma certa de chamar um jovem pastor que era talvez um jovem pastor tímido, que tinha medo. E aí Paulo manda uma carta para ele, conta todas as dificuldades de um ministério, todas as demandas difíceis de ministério, e desnuda isso diante de Timóteo e fala: olha, a vida do ministro é essa, a vida do vocacionado é essa, mas eu estou aqui lhe chamando para fazer parte desse sofrimento com Paulo, comigo. Paulo não precisava usar de subterfúgios para convencer alguém a servir a Cristo. Para ele, o soldado de Cristo não tem sua recompensa nessa vida passageira, pois o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão. Põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, que sempre estende a sua forte mão. Sei que as muralhas do temor hão de intimidar teu ser, mas põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, e as barreiras tu irás romper, pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada nem ninguém que consiga separar o cristão de Deus e de uma vida mais além, no céu onde os temores vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor, pois
força e coragem. A força invocada por Paulo sobre Timóteo é aquela que consolida na graça de Cristo, e a coragem serve para colocar o peito desnudo diante da morte. Força que se estabelece nessa graça que é superabundante. Paulo, lá no capítulo 4, ele fala de um companheiro de ministério, de caminhada, que chamava Demas. E esse Demas, ele se deixa levar pelos tesouros, pelos deslumbres dessa vida. Alguém que um dia fora companheiro de caminhada de Paulo, que levou o evangelho, mas que levou o pior título, aquele que desistiu da fé, aquele que teve medo da fé, aquele que abandonou a fé. Mesmo que esses Demas, aqueles que um dia caminharam conosco, distribuindo o evangelho de Cristo nas viagens missionárias, se deixe seduzir, amando mais os tesouros desse século do que as riquezas celestiais. E Paulo também fala a respeito de Alexandre, que era para ser um companheiro de entrega, de distribuição do evangelho, se tornou uma pedra de tropeço na vida de Paulo. Mesmo que em nossa caminhada da fé nós encontramos homens e mulheres que eram para ser nossos companheiros de ministério, de distribuição do evangelho e da palavra de Deus, se tornem pedra de tropeço nas nossas vidas. Nós precisamos manter a nossa vida na força e na coragem, desfrutando e vivendo a força e a coragem. Saiba que eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro até naquele dia. Eu não vou desistir, porque eu sei em quem tenho crido. E é Ele que está guardando o meu galardão. É Ele que está guardando o tesouro da minha vida que eu estou ajuntando enquanto eu distribuo o evangelho das boas novas. Ah, Timóteo, virão dias que você enfrentará muitas adversidades, mas pregue a palavra. Ah, Marlon, terão dias que vocês sofrerão muitas adversidades, mas pregue a palavra. Pregue a palavra, Paulo Vitor. Pregue a palavra, pastor Roberto. Pregue a palavra, pregue a palavra, pregue a palavra, independentemente dos tempos maus. Pregue a palavra e se apresente como ombreiro aprovado, o qual Deus se orgulha. Força, pois os homens serão egocêntricos, orgulhosos, desobedientes, ingratos, de coração duro e sem amor para com bons. Mas Timóteo, faça como Josué, Timóteo, seja forte e corajoso, pregue a palavra. A graça de Cristo é suficiente para nós, meus irmãos, como a graça de Cristo foi suficiente para Timóteo, pois o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Portanto, se glorie ainda mais alegremente em suas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em ti. A graça de Cristo é suficiente. A graça de Cristo nos basta. A graça de Cristo é suficiente para as nossas vidas. Essas são algumas das últimas palavras de Paulo para Timóteo, seu filho na fé. Que mesmo com as pernas bambas, ele se vestiu de força e coragem para ser o substituto de Paulo na proclamação dolorida, porém poderosa do Evangelho. São essas palavras que se estendem a nós, as nossas vidas nessa noite. Aqueles que têm seguido a doutrina, o modo de viver, a intencionalidade, a fé, a longanimidade, o amor, a paciência, as perseguições e as aflições de Cristo para cumprir o ministério perfeitamente. Preguem a palavra. Alguns aqui nessa noite talvez estejam como Paulo, vivendo dignamente o ministério imposto pela cruz. Combateram um bom combate, mas ainda se deixam preencher pela mesma força e coragem que esteve sobre Caleb, quando ele chegou no cume da sua terra e disse: eu estou tão forte hoje para entrar e sair da guerra, para entrar e sair da conquista.
estão vislumbrando com os olhos da fé o grande galardão que foi ajuntado, conforme cada lágrima caía por causa desse ministério já dito, doloroso. Ou quem sabe você está aqui como a força jovem, como Timóteo, recebendo dos que lhes precederam na fé e olhando para dentro de si, mas não paralisados em pensamentos ensimesmados, mas fortificando-se na graça que recebera de Cristo Jesus. Quantos aqui, mesmo olhando para a sua pequenez, como o Timóteo olhava para ele, se via uma pessoa totalmente miúda, minúscula, diminuída, um diminuto, mas ele fortaleceu os seus joelhos trêmulos e continuou no caminho do propósito. E talvez você esteja aqui nessa noite como essa pessoa, que olhe para dentro de si e se vê como essa pessoa pequena, mas não se deixa paralisar em pensamentos ensimesmados, mas fortifica-se na graça que recebeu de Cristo e avança para a esperança da gloriosa salvação, colocando a mão no arado e não olhando para trás. Tudo sofrendo por amor dos escolhidos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Amém. Tudo sofrendo por amor daqueles que Deus te deu para cuidar. Existem pessoas que estão ao seu redor, que Deus deu a você, que Deus entregou a vida dessas pessoas na sua mão, que te responsabilizou pela vida dessas pessoas. Assim como Paulo assumiu a responsabilidade de cuidar de todos aqueles que passaram pela vida dele. Mesmo em tenra idade, você diz: o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Dando cada gota de vida na missão mais honrosa e comprometendo tudo para cumprir o ID, mesmo que ao olhar para si mesmo se veja como um pequeno grão. Mas se Deus pode com um grão de mostarda, com um pequeno grão de mostarda, mover montanhas, Ele pode fazer de você, de ti, ó pequeno grão, uma tocha para incendiar o mundo com o evangelho da salvação. Se Deus pode pegar a fé que brota no nosso coração, a fé que é como um grão de mostarda, e faz dessa fé algo grandioso e que nos faz conquistar grandes coisas, quem dirá o que Ele pode fazer através e por meio e nas nossas vidas, mesmo sendo esse grão minúsculo, miúdo e diminuto. Pregue a palavra pura, a palavra sólida, a palavra transparente, sem encontrar atalhos ou disfarces. Só pregue a palavra. Pois palavra fiel é esta, que se morrermos com Cristo, também com Ele viveremos. Se sofrermos com Ele, também com Ele reinaremos. Por isso, meus queridos, força e coragem. Amém. Força e coragem. Aleluia. Força e coragem. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor. Verei o grande rio da vida, claro como o cristal. Verei a face do meu mestre querido,
agir a partir daquilo que nós temos recebido do Senhor sobre as nossas vidas. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Paulo juntou os últimos grãos, as últimas forças para escrever essa carta, e escreve uma carta encorajando o seu filho na fé. Paulo, mesmo encarcerado naquele lugar frio, úmido, ele consegue escrever uma carta de esperança. Sabe por quê, meus irmãos? Os olhos daquele homem não estavam na situação que ele vivia, mas naquilo que ele vislumbrava na eternidade. Essa vida é passageira, mas existe um lugar preparado pelo Senhor para nós. E você que nessa noite que ainda não entregou sua vida para Jesus, eu quero te dizer, a vida passa rápido, como uma erva do campo que de manhã brota e de noite e o entardecer é levado pelo vento. Assim é a nossa vida. A nossa vida é passageira, mas existe uma eternidade nos aguardando. Qual a eternidade que você escolhe para você? A eternidade ao lado de Jesus, ou a eternidade na perdição eterna? Porque o inferno, meus irmãos, não é um conto de fadas, não é uma fábula, ele é real. Mas aqueles que entregarem a vida para Jesus, que reconhecer Ele como o único e salvador da sua vida, mesmo estando fraco, mesmo estando mergulhado no pecado, o Senhor pode trabalhar em você e te transformar em alguém segundo o coração dEle. Naquele lugar não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais problemas políticos, problemas sociais, mas todos nós estaremos ali reinando com o Senhor. Se alguém aqui nessa noite queira entregar sua vida a Jesus, este é o momento.
Esse é o dia que o Senhor preparou para você. Venha e entregue a sua vida a Jesus, porque esse lugar de glória está preparado para todos aqueles que receberem Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Venha, venha, se entregue a Jesus. O Senhor vai trabalhar na sua vida, o Senhor vai limpar a sua vida, o Senhor vai moldar a sua vida como Ele tem feito na minha. Nós estamos aqui pregando a palavra, entregando a palavra da salvação. E essa palavra quer encontrar um coração disposto a receber tudo aquilo que o Senhor tem para entregar. Alguém aqui nessa noite? Se tiver, vem aqui na frente que nós queremos orar por você. Se não, eu convido a igreja para se colocar de pé e nós vamos cantar mais uma vez o coro dessa música. Não haverá amor, verei os olhos de Jesus e tocarei seu amor por mim. Não haverá mais noite ali. O Senhor face a face. Aleluia, aleluia.